o Vietnã te recebe com movimento. A primeira coisa que a maioria dos viajantes nota é o fluxo de motocicletas. Milhares delas, serpenteando umas entre as outras, em um ritmo que parece caótico, mas funciona com uma precisão surpreendente. Nas esquinas, vendedores agachados se viram ao lado de pequenas grelhas a carvão, girando espetos de carne de porco que liberam um aroma de molho de peixe, açúcar e fumaça no ar quente da manhã. Uma chuva tropical passageira pode cair sem aviso, deixando o asfalto fumegante e a umidade impregnada na pele como uma camada quente. Essas primeiras sensações são simples, mas definem o tom do que o Vietnã realmente é. Um país definido tanto pela vida cotidiana quanto por suas paisagens grandiosas. Geograficamente, o Vietnã estende-se em forma de S, ao longo da borda leste da Península da Indochina. De norte a sul, abrange aproximadamente 1.600 quilômetros, com o mar de um lado e cadeias de montanhas do outro. É um país estreito, por vezes com apenas 50 quilômetros de largura, mas dividido em 3 regiões que parecem mundos completamente diferentes. O norte, dominado por Hanoi, carrega fortes vestígios de antigas dinastias, montanhas envoltas em névoa e invernos rigorosos. A região central serve como uma ponte entre culturas, mesclando herança imperial, história da época das guerras e algumas das costas mais impressionantes do país. O sul, ancorado pela cidade de Ho Chi Minh, é tropical, dinâmico e definido pelo vasto delta do Mekong, onde os rios substituem as estradas e a vida segue o movimento das águas. Essa diversidade é um dos motivos pelos quais o Vietnã fascina os viajantes. Em um espaço relativamente pequeno, o país abriga paisagens calcárias moldadas ao longo de milhões de anos, terraços de arroz, esculpidos em encostas íngremes, ilhas vulcânicas com jardins de corais, planaltos onde cafeeiros crescem em solo vulcânico escuro e cidades que parecem mais jovens a cada dia. O clima muda com a mesma rapidez. Neblina nas montanhas do norte, calor seco ao longo da costa central, tempestades de monção no sul. Em uma semana, um visitante pode sentir o ar fresco da montanha, estar em uma praia ensolarada e flutuar na densa umidade do Mekong. Mas as paisagens por si só não explicam o Vietnã. O que realmente ancora o país é a sua cultura, construída ao longo de séculos de reinos, influência chinesa e francesa, e uma resiliência moldada por conflitos e recuperação. Templos dedicados aos ancestrais ficam ao lado de casas geminadas em estilo francês. Os mercados abrem antes do amanhecer, com os vendedores organizando suas ervas, peixes e frutas da mesma maneira que suas famílias fazem há gerações. Jovens vão para si na escola de bicicleta elétrica, vestindo uniformes brancos, enquanto vendedores preparam café coado lentamente em cafeteiras de metal. Essa mistura parece natural, porque o Vietnã aprendeu a combinar os costumes antigos com a vida moderna, em vez de escolher um em detrimento do outro. Os viajantes são atraídos por esse equilíbrio. Você pode entrar em um pequeno beco em Hanoi ou Saigon e ver uma família preparando o almoço em um fogão a gás de uma boca, enquanto alguém no andar de cima edita vídeos em um laptop. Você pode chegar a uma vila nas montanhas do norte e observar os mais velhos tecendo tecidos à mão enquanto crianças brincam com smartphones por perto. A conexão entre tradição e modernidade é direta, visível e viva. A partir daqui, a jornada segue de norte a sul, explorando cada região com clareza, realismo e as experiências que definem o Vietnã que os viajantes lembram muito tempo depois de partirem. Hanoi é uma cidade onde passado e presente compartilham as mesmas ruas sem competir pela atenção. Suas características mais marcantes: amplos bulevares construídos pelos franceses, lagos espalhados entre os bairros e uma rica cultura de templos, criam uma capital que transmite uma sensação histórica, sem estar presa no tempo.
Caminhando por Hanoi, percebem-se camadas. Fachadas coloniais com a tinta amarela descascando, portas de madeira esculpidas no estilo das antigas guildas vietnamitas e o aroma de incenso que emana dos templos, com acesso direto às calçadas movimentadas. Essa mistura não é planejada, simplesmente existe como parte do cotidiano. O melhor lugar para entender isso é o bairro antigo. Esta pequena área ao norte do lago Hoan Kiem é composta por ruas estreitas e movimentadas, originalmente organizadas por ofício. Séculos atrás, cada viela era especializada em um comércio. Artesãos do cobre, vendedores de ervas medicinais, mercadores de seda. Muitos dos nomes permanecem os mesmos até hoje. E algumas ruas ainda se concentram em um único tipo de produto. É fácil se perder aqui, e isso faz parte da experiência. Scooters passando perto dos seus pés, vendedores carregando cestas de frutas equilibradas em varas de bambu, lojas empilhadas do chão ao teto. Pequenos bancos de plástico preenchem as calçadas, com vapor subindo de panelas de pou ou frigideiras de macarrão frito. Os viajantes aprendem rapidamente uma regra não escrita: quanto menor o banco, melhor tende a ser a comida. Navegar pelo bairro antigo depende mais de pontos de referência do que de indicações. O lago Hoan Kiem fica na extremidade sul e serve como uma âncora natural. Se você mantiver o lago em mente, fica mais fácil entender a disposição da área. Caminhar é a melhor maneira de se locomover, embora seja preciso paciência. As calçadas são frequentemente compartilhadas com motocicletas, carrinhos de comida e pessoas montando pequenas lojas. Atravessar a rua parece intimidante, mas o trânsito flui em um ritmo constante e previsível. O método mais seguro é caminhar devagar e constantemente, permitindo que as motocicletas passem ao seu redor. O lago Hoan Kiem é o ponto de tranquilidade da cidade. Ao nascer do sol, ele se enche de moradores praticando tai chi, casais caminhando e grupos ensaiando coreografias de dança sincronizada. O ar é mais fresco aqui, e o som do trânsito se dissipa levemente atrás das árvores. No centro do lago fica o templo Ngoc Son, dedicado ao general Tran Hung Dao e outras figuras culturais importantes. Uma ponte de madeira vermelha atravessa o lago, e os visitantes podem entrar para ver altares, artefatos cerimoniais e apreciar a vista do lago. A lenda da tartaruga gigante do lago é bem conhecida no Vietnã, mas sua explicação é simples. Por muitos anos, uma espécie de tartaruga de casco mole viveu ali, e os moradores associavam sua presença à boa sorte. Hoje, o último exemplar de tartaruga do lago está preservado no Museu do Templo. A influência francesa em Hanoi é visível a poucos minutos ao sul do lago. A ópera, construída no início do século XX, fica em um importante cruzamento, cercada por cafés e amplas ruas arborizadas. O bairro governamental abriga mais prédios coloniais, a maioria pintada em tons de amarelo, com venezianas verdes e janelas altas. Diferentemente de outras capitais da região, a arquitetura francesa de Hanoi permanece central para a identidade da cidade, em vez de estar isolada em uma pequena zona histórica. Para desfrutar de Hanoi com tranquilidade, as manhãs e o final da tarde são ideais. O calor e o trânsito do meio-dia podem ser intensos, especialmente no verão. As noites são animadas, mas menos agitadas, com barracas de comida de rua, músicos se apresentando perto do lago e feiras noturnas funcionando nos fins de semana. Para os viajantes, a primeira impressão marcante é o equilíbrio entre o barulho e a calmaria. Um cruzamento movimentado pode estar a poucos minutos de um pátio silencioso, perfumado com incenso. Um beco lotado pode levar a um banco tranquilo à beira do lago. Esse contraste é o que torna Hanoi memorável. Não é uma cidade construída para ostentar. É uma cidade construída sobre a rotina, onde as tradições permanecem visíveis nas ações cotidianas. Hanoi apresenta o Vietnã com honestidade.
mostra a longa história do país, seus costumes duradouros e sua capacidade de adaptação sem apagar o que veio antes. Para muitos viajantes, a capital se torna o lugar onde compreendem o ritmo do Vietnã pela primeira vez. A culinária vietnamita é melhor compreendida no nível das ruas. Os viajantes aprendem rapidamente as regras não escritas. As refeições geralmente acontecem em banquinhos de plástico baixos. As mesas são compartilhadas com estranhos e os melhores pratos chegam em segundos após o pedido. A comida de rua não é uma opção secundária aqui. É a principal forma de alimentação. Cada bairro tem seus próprios grupos de vendedores, que preparam os mesmos pratos todos os dias. Muitas vezes, usando receitas transmitidas de geração em geração. O prato mais conhecido pelos visitantes é o pho. De manhã cedo, seu aroma preenche as ruas inteiras. Panelas de caldo fervem em fogo baixo por horas, liberando vapor que se mistura com o ar fresco da madrugada. O caldo geralmente é feito com ossos de carne bovina ou de frango, cebolas tostadas e especiarias. Os vendedores retiram cuidadosamente a espuma da superfície, provando-a repetidamente até atingir a clareza e o equilíbrio ideais. Quando um prato é pedido, o processo é rápido. O macarrão é mergulhado na água fervente. Fatias de carne são colocadas por cima e uma concha de caldo quente é despejada sobre tudo. O macarrão amolece instantaneamente e o prato chega à mesa em poucos instantes. Cada barraca tem seu próprio estilo de caldo, alguns mais leves, outros mais fortes. E os moradores locais sabem exatamente qual barraca corresponde à sua preferência. Outro prato que define a comida de rua vietnamita é o bún chả, mais famoso por ser de Hanoi. Por volta da hora do almoço, pequenas grelhas à beira da estrada enchem o ar com o cheiro de carne de porco assando no carvão. A fumaça se espalha pela rua e as scooters que passam deixam rastros dela nas roupas. O prato é composto por 3 partes: hambúrgueres e fatias de carne de porco grelhada, servidos com um molho quente para mergulhar, um prato de macarrão de arroz e uma cesta de ervas. As pessoas misturam tudo, ajustando cada mordida ao seu gosto. O som da grelha, o cheiro forte de vinagre no caldo e o movimento constante do cozinheiro virando a carne criam uma cena que se repete em inúmeros cantos da capital. O banh mi oferece uma experiência diferente, variando bastante por todo o país. No norte, o pão é fino, crocante e simples, geralmente recheado com patê, presunto, legumes em conserva e molho de pimenta. Na região central, especialmente em Hoi An, os vendedores recheiam a baguete com carne de porco grelhada, molhos caseiros, ervas frescas e óleo de pimenta. No sul, os recheios são mais generosos e os sanduíches frequentemente incluem ovos fritos, carne desfiada ou ensopado de almôndegas. O preparo é rápido. O vendedor abre a baguete com um movimento preciso, coloca os ingredientes em camadas sem hesitar e entrega o sanduíche para ir à próxima pessoa na fila. Essa rapidez faz parte da cultura. As barracas de comida de rua raramente param de funcionar. A comida de rua não é apenas saborosa, mas também segura por diversos motivos. A alta rotatividade significa que os ingredientes são constantemente renovados. Os vendedores cozinham à vista dos clientes, e os pratos geralmente envolvem caldo fervente, carne grelhada ou refogados em altas temperaturas. Os preços permanecem acessíveis, porque as barracas se concentram em 1 ou 2 especialidades, em vez de cardápios extensos. Essa especialização leva à consistência e à qualidade previsível. Um vendedor de pó provavelmente prepara centenas de tigelas por dia, aprimorando a técnica ao longo de anos de prática. Cenas reais revelam a essência dessa cultura. Nos mercados matinais, mulheres se agacham ao lado de cestas repletas de ervas frescas, legumes e peixes, ainda envoltos em gelo picado. Os vendedores anunciam os preços, os compradores inspecionam os produtos atentamente
e pequenas barracas de comida servem o café da manhã aos trabalhadores antes do início do expediente. Nos fundos de muitas casas, as famílias preparam os ingredientes com antecedência. Lavam verduras, cortam carne, deixam o macarrão de molho. Nas barracas mais populares, as filas começam antes do amanhecer. É comum ver trabalhadores de escritório, estudantes e vizinhos idosos formando fila todos os dias para comprar o mesmo prato. Comer na rua no Vietnã é mais do que uma questão de conveniência, é uma rotina social. As conversas fluem facilmente em mesas compartilhadas. As pessoas comentam sobre o caldo, recomendam outras barracas ou trocam cumprimentos rápidos com o vendedor. As refeições são curtas, diretas e satisfatórias. Ao terminar, os clientes costumam pagar com um pequeno aceno de cabeça ou um gesto, confiando que o vendedor se lembrará do que foi pedido. As terras altas do norte, ao redor de Sapa, transmitem uma sensação quase imediatamente diferente do resto do Vietnã. O ar é mais fresco, as encostas são mais íngremes e os vales se abrem em camadas de arrozais em terraços que parecem acompanhar cada curva das montanhas. Esses terraços não são meramente decorativos, são estruturas práticas construídas geração após geração pelos Hmong, Dao, Thai e outros grupos étnicos que habitam a região. Cada terraço é esculpido à mão, reforçado com muros de pedra ou terra compactada e projetado para reter água em diferentes níveis. Durante a estação de crescimento, brilham com brotos verdes. Nos meses da colheita, adquirem uma tonalidade dourada. E no inverno, permanecem silenciosos e reflexivos, repletos de água que espelha o céu. Esse ritmo sazonal é um dos principais motivos que levam os viajantes a visitar Sapa. Na primavera, os terraços são plantados e o vale ganha um aspecto suave e luminoso. De julho a setembro, o arroz cresce denso e alto. Em outubro, as famílias colhem juntas, cortando as espigas à mão e secando-as em varandas e telhados. Quando chegam os meses frios, a fumaça dos fogões a lenha nas aldeias se espalha pelos campos vazios. A neblina costuma cobrir o vale pela manhã, pairando sobre os terraços e revelando apenas os telhados das casas até que o sol apareça. As comunidades étnicas que preservam essas paisagens são essenciais para a pequena identidade da região. Muitas mulheres, Hmong, vestem roupas tingidas de índigo escuro com detalhes bordados à mão. É comum vê-las carregando cestos trançados nas costas ou caminhando até os mercados locais com feixes de tecido ou vegetais. O povo Dao, especialmente os Dao vermelhos, usa cocares vermelhos vibrantes e jaquetas com bordados intrincados. Sua tradição de banhos de ervas, em banheiras de madeira aquecidas com ervas da floresta, é uma das experiências únicas disponíveis aos visitantes. Para essas comunidades, tecer, tingir e bordar não são artesanatos para turistas. Fazem parte do cotidiano e são uma fonte de renda durante os meses mais frios, quando a agricultura diminui. Os dias de mercado reúnem a todos. Logo cedo, pessoas chegam de aldeias distantes, às vezes caminhando por horas. As barracas se enchem de produtos frescos, ervas medicinais, tecidos artesanais e animais. Os sons são simples e autênticos. Negociações, o tilintar de panelas de metal, o balido das cabras e a conversa animada das famílias se cumprimentando. Os viajantes podem circular livremente e observar sem pressão. Esses mercados mostram o quanto as comunidades da montanha ainda são autossuficientes. O trekking é a principal atividade nos arredores de Sapa, com percursos que variam de caminhadas curtas de meio-dia a jornadas de vários dias pelas terras altas. As trilhas mais comuns seguem os terraços ao redor de vilarejos como Lao Chai, Ta Van e Cat Cat. Os caminhos são estreitos, às vezes lamacentos, e exigem cuidado ao caminhar, principalmente depois da chuva. Ao longo do percurso, os visitantes passam por casas de madeira com aroma de fumaça de fogueiras, pequenas hortas e riachos, onde crianças lavam roupa ou brincam na água.
cães dormem ao sol, búfalos pastam perto das trilhas e o canto dos galos ecoa pelo vale. Para os caminhantes mais experientes, o Fansipan, a montanha mais alta do Vietnã, com 3.147 metros, representa o maior desafio. Antigamente, escalá-la exigia uma caminhada de 2 dias, com subidas íngremes por florestas de bambu e rochas cobertas de musgo. Hoje, um teleférico chega ao topo em cerca de 15 minutos, proporcionando aos viajantes uma maneira mais fácil de apreciar as vistas panorâmicas da altitude. No topo, o ar é mais rarefeito e fresco, e em dias claros é possível avistar montanhas onduladas que se estendem até o Laos e a China. Quando as nuvens chegam, a visibilidade muda em segundos, criando cenários mutáveis de névoa branca e cristas afiadas. A maioria dos viajantes passa de 2 a 3 dias em Sapa, tempo suficiente para fazer trilhas, visitar vilarejos e explorar a culinária local, com refeições simples de arroz, carne grelhada, arroz glutinoso em tubos de bambu e vegetais da região. As noites são tranquilas, principalmente nas casas de família localizadas longe do centro da cidade. É possível ouvir latidos de cachorros em vilarejos distantes, o vento soprando pelo vale e, ocasionalmente, o som de uma motocicleta quando alguém volta para casa tarde da noite. Sapa e as terras altas do norte oferecem experiências autênticas e genuínas. Em vez de narrativas dramáticas, o encanto reside na própria paisagem. A névoa que se levanta ao amanhecer, crianças correndo com perfeito equilíbrio por terraços estreitos e rotinas diárias que se mantêm inalteradas há décadas. Para os viajantes, é uma oportunidade de desacelerar, caminhar por um cenário agrícola vivo e compartilhar momentos com as comunidades que moldaram as montanhas, transformando-as em uma das paisagens mais emblemáticas do Vietnã. No extremo norte do Vietnã, mais perto da China do que de Hanoi, a rota circular de Ha Giang serpenteia por um mundo que parece esculpido por gigantes. É uma rota definida não por vilarejos ou cidades, mas por paredões montanhosos, por estreitos desfiladeiros suspensos sobre vales e por picos kársticos que se elevam como dentes escuros e irregulares. Para muitos viajantes, esta é a viagem de carro mais deslumbrante do país e uma das mais inesquecíveis do Sudeste Asiático. O percurso geralmente é feito de moto, pois o terreno exige flexibilidade. É possível pilotar sozinho, mas a maioria dos iniciantes opta por ir na garupa de um motorista local experiente, chamado de Easy Rider, que conhece cada curva, cicatriz de deslizamento de terra e ponto cego. A segurança é fundamental. A estrada é estreita, muitas vezes sem guarda-corpos, e as nuvens podem surgir sem aviso prévio. Mas com um ritmo cauteloso, bons freios e sem arrogância, é possível percorrer o trajeto mesmo para quem nunca pilotou uma moto antes. O percurso típico dura de 3 a 4 dias, cobrindo cerca de 350 quilômetros de estradas de montanha. O coração pulsante do loop é o Planalto Kárstico de Dong Van, um geoparque global da Unesco. Aqui, a paisagem muda drasticamente a cada poucos quilômetros. Num instante, você está atravessando florestas de calcário cinza, picos imponentes, empilhados como antigas catedrais. E no instante seguinte, contempla um vale verdejante, onde arrozais se agarram às encostas íngremes. Abaixo, rios serpenteiam como fitas prateadas. É o tipo de paisagem que obriga os ciclistas a parar a cada 5 minutos, porque a cada curva surge uma nova vista de tirar o fôlego. Aldeias também se agarram a essas encostas. Muitas pertencem a minorias étnicas, como os Hmong, Dao, Thai e Lolo, cada uma com seus próprios idiomas, vestimentas e tradições. Suas casas de madeira são construídas com madeira escura sob telhados de pedra, e no outono é possível ver feixes de milho dourado pendurados para secar, amarrados cuidadosamente às paredes e vigas. Os mercados semanais são os centros sociais dessas comunidades. Ao amanhecer,
Mulheres com jaquetas bordadas e coloridas caminham quilômetros para chegar às barracas. Homens se reúnem em torno de tigelas de vinho de milho fumegante. Crianças correm umas atrás das outras entre pilhas de tecidos, ervas medicinais e cestos de galinhas. Esses mercados não são encenados. Neles, o comércio e as conversas reais acontecem. A própria estrada é a estrela do loop. O Passo Ma Pileng, o trecho mais famoso, dá-te a sensação de estar pilotando em uma varanda sobre o vazio. Os penhascos despencam quase verticalmente no rio Nho, que, de águas esmeraldas, lá embaixo. De certos pontos de vista, o mundo parece se abrir. Montanhas que se abrem dentro de montanhas ainda mais profundas. Uma névoa azul preenchendo a distância como fumaça. Em dias frios, a neblina cobre os picos e envolve as motos, conferindo à estrada uma qualidade etérea e transcendental. Em dias ensolarados, o céu é de um azul intenso e puro, fazendo com que cada crista calcária pareça esculpida em alta definição. Existem hospedagens familiares, onde as famílias cozinham em fogões a lenha, preparando refeições simples com verduras da montanha, carne de porco grelhada, abóbora e arroz glutinoso. As noites são tranquilas, exceto pelo latido dos cães ou pelo vento batendo nas venezianas de madeira. Algumas hospedagens oferecem cobertores grossos o suficiente para suportar o frio. Outras são minimalistas, priorizando o conforto da comunidade em vez de comodidades. Quanto mais longe da cidade, mais autêntica se torna a experiência. As melhores épocas para percorrer o circuito são de março a maio e de setembro a novembro. O verão traz chuvas fortes e estradas escorregadias. O inverno pode trazer temperaturas congelantes, mas também céus cristalinos. Em termos de logística, os viajantes começam na cidade de Hajiang, após obterem uma autorização e contratarem uma bicicleta ou um motorista. De lá, o circuito pode ser percorrido no sentido horário ou anti-horário, com paradas em Yanmin, Dongvan, Melvac e retorno ao ponto de partida. Se a Baía de Halong é a catedral oceânica do Vietnã, Ninh Binh é seu eco interior, uma paisagem onde água, pedra e arrozais se fundem em algo onírico. A apenas 2 horas ao sul de Hanoi, esta região é definida por vales fluviais que serpenteiam entre imponentes torres de calcário. Esses karstes emergem diretamente dos arrozais e pântanos, como se impulsionados por forças ancestrais. A escala é quase mítica, mas tudo é acessível por barcos simples, campos, templos e trilhas rurais. Ninh Binh oferece o drama da Baía de Halong, mas com a intimidade da vida no campo. As 2 rotas fluviais mais emblemáticas são Tam Coc e Trang An, cada uma oferecendo um ritmo diferente. Tam Coc, que significa 3 cavernas, é a mais bucólica das duas. Os visitantes se sentam em pequenos sampanas remados por mulheres locais, que remam com extraordinária habilidade, muitas vezes usando os pés em vez das mãos. O barco desliza pelas águas calmas entre arrozais tão próximos que se pode sentir o cheiro da terra úmida. Torres de calcário circundam o vale, refletidas na superfície do rio. As seções das cavernas são túneis baixos e longos, esculpidos por milhares de anos de erosão. Entrar nelas é como mergulhar nas raízes das montanhas. Durante a época da colheita do arroz, os campos ficam dourados, emoldurando os karstes em amplas pinceladas de cor. Trang An é uma rede grandiosa e complexa de canais, templos e vales escondidos. Aqui, as formações rochosas são mais altas, as cavernas mais profundas e a atmosfera mais cinematográfica. De fato, foi aqui que partes de Kong, a Ilha da Caveira, foram filmadas. Barcos deslizam sob arcos de pedra, passam por santuários empoleirados em pequenas ilhas e atravessam longas sequências de cavernas iluminadas apenas pela luz do dia refletida. A sensação é de viajar para um mundo secreto, onde a água conecta silenciosamente uma bacia montanhosa à outra. Trang An é bem organizada,
com diversas opções de rotas e limites rigorosos no número de barcos para preservar a paisagem. Ninh Binh não é apenas rios e formações kársticas, mas também guarda fragmentos da história antiga do Vietnã. Hoa Lu, a antiga capital dos séculos X e XI, fica em um vale cercado por muralhas de pedra construídas pela natureza muito antes da chegada dos humanos. Ali, 2 templos pequenos, mas com atmosfera singular, homenageiam os reis Dinh e Lê, cujas dinastias unificaram e defenderam a jovem nação. A arquitetura é simples: pilares de madeira escura, telhados curvos e incenso subindo lentamente. O que torna Hoa Lu especial não é a grandiosidade, mas o contexto. Você pode ficar em um pátio e ver penhascos se elevando por todos os lados, entendendo instantaneamente por que este lugar foi escolhido como uma fortaleza natural. Nas proximidades, encontra-se o pagode Bish Dong, um complexo de 3 níveis construído na encosta de uma montanha. Uma ponte de pedra estende-se sobre lagos de lótus que explodem em cores vibrantes no verão. A subida é suave. Primeiro até o pagode inferior, depois para uma gruta onde o incenso paira no ar, e finalmente para o santuário superior com vista para os campos de arroz e aldeias tranquilas. A jornada dá a sensação de ascender por camadas de calma, cada terraço revelando uma vista ligeiramente mais ampla do vale abaixo. Para os visitantes, Ninh Binh é acessível e encantadora. A etiqueta nos barcos é importante. Não dê gorjeta durante o passeio. Não se incline para fora da embarcação, nem toque nas plantas aquáticas e fale baixo dentro das cavernas, onde o som se propaga com clareza. Em Tam Coc, esteja preparado para os vendedores ambulantes que se aproximam dos barcos. Um educado "Não, obrigado" é suficiente. O horário é crucial. O início da manhã, após o amanhecer, oferece a paisagem mais suave e menos gente. No final da manhã, os grupos de turistas chegam e os rios enchem rapidamente. Trang An costuma lidar melhor com multidões, enquanto Tam Coc é mais intimista, porém mais movimentado. Pedalar pelos vales é uma das alegrias mais simples de Ninh Binh. Estradas estreitas serpenteiam sob penhascos, atravessando vilarejos onde galinhas correm livremente e agricultores secam arroz em lonas ao sol. Ao cair da noite, a névoa sobe dos campos e os relevos cársticos adquirem uma tonalidade azul acinzentada, transformando toda a paisagem em uma pintura aquarelada viva. Se o Vietnã tem uma imagem reconhecida mundialmente, é a Baía de Ha Long. Milhares de ilhas de calcário erguendo-se como gigantes de pedra das águas calmas e esmeraldas. O espetáculo parece mítico, mas suas origens são inteiramente geológicas. Ao longo de 500 milhões de anos, o soerguimento tectônico elevou antigas camadas do leito marinho. Chuvas, marés e rios subterrâneos esculpiram o calcário, criando penhascos verticais, dolinas e cavernas. O que resta hoje é uma paisagem kárstica inundada, fragmentada, imponente e inegavelmente bela. Cada ilha é um remanescente dessa erosão, um fragmento da profunda memória geológica do Vietnã. A maioria dos viajantes chega à cidade de Ha Long e inicia sua jornada de barco. Os cruzeiros se dividem em 2 categorias principais: passeios de um dia e cruzeiros com pernoite. Os passeios de um dia oferecem uma visão geral rápida, com 4 a 6 horas navegando entre formações kársticas, geralmente com uma parada em uma caverna ou praia. São acessíveis e simples, mas podem parecer corridos, principalmente na alta temporada. A luz muda rapidamente na baía, e os passeios de um dia muitas vezes perdem as horas mais atmosféricas. Os cruzeiros noturnos desaceleram tudo. À medida que o barco navega para águas mais tranquilas, o ruído do porto desaparece, substituído pelo zumbido constante do motor e pelo som das pequenas ondas batendo contra o casco de madeira. Ao pôr do sol,
A baía se tinge de dourado, e as silhuetas das ilhas se sobrepõem como recortes em um palco. Os jantares acontecem no convés, sob uma iluminação suave, com o céu se enchendo gradualmente de estrelas assim que as luzes da cidade desaparecem. A verdadeira magia acontece no início da manhã seguinte. Uma fina névoa serpenteando entre os relevos kársticos, a água perfeitamente calma e o som dos remos dos pescadores, verificando suas redes. Esta é a Baía de Halong, que parece atemporal. Nos últimos anos, mais viajantes têm migrado da Baía de Halong para a Baía de Lan Ha, localizada diretamente ao sul, mas tecnicamente pertencente à província de Haiphong. Lan Ha compartilha a mesma geologia impressionante, mas, ao contrário de Halong, suas ilhas são mais dispersas e suas águas recebem muito menos barcos. As vilas flutuantes aqui têm um ar menos comercial. É possível ver famílias cuidando de fazendas de mexilhões, cachorrinhos enrolados em docas de madeira e crianças remando cestos para a escola. Os cruzeiros em Lan Ha frequentemente incluem passeios de caiaque em enseadas estreitas, onde penhascos se elevam verticalmente e a luz do sol incide em feixes estreitos e variáveis. A atmosfera mais tranquila torna Lan Ha ideal para viajantes que desejam apreciar a paisagem sem as multidões. Ambas as baías apresentam cavernas formadas pela ação lenta e persistente da água, que dissolve o calcário. No interior, estalactites e estalagmites gotejam e se elevam em formas que parecem esculpidas, embora nenhuma ferramenta humana jamais as tenha tocado. Cavernas como Sung Sot são enormes, com câmaras altas o suficiente para parecerem catedrais naturais. Outras são túneis baixos e úmidos, acessíveis apenas por caiaque, onde cada som ecoa e gotas caem ritmicamente do teto. Do lado de fora, pequenas praias surgem na maré baixa, recantos calmos e de areia fina, ideais para nadar durante os meses mais quentes. No entanto, a beleza das baías vem acompanhada de vulnerabilidade. Halong tem enfrentado problemas com o turismo excessivo, a gestão de resíduos e a poluição da água causada pelo tráfego intenso de barcos. As âncoras podem danificar corais e pradarias marinhas, enquanto os motores a diesel liberam gases poluentes no ar, que deveriam ser inócuos. Os visitantes buscam cada vez mais operadoras que utilizam barcos mais novos e com menor consumo de combustível, seguem as regras de separação de resíduos e evitam rotas lotadas. Optar por um cruzeiro menor, com certificação ambiental, ou por um com base na Baía de Lan Ha, reduz a pressão sobre as áreas mais visitadas. Andar de caiaque com guias locais, não alimentar a vida selvagem e evitar plásticos descartáveis também ajudam a manter a baía mais limpa. Hue fica situada às margens do rio Perfume e, à primeira vista, parece mais tranquila do que outras cidades vietnamitas, com trânsito mais lento, ruas sombreadas e uma calma que se instala ao cair da noite. Mas essa tranquilidade esconde uma longa e complexa história. Por mais de um século, Hue foi a capital da dinastia Nguyen, a última família imperial do Vietnã. A identidade da cidade ainda é moldada por essa época, especialmente dentro da cidadela e da cidade imperial, um enorme complexo murado inspirado na cidade proibida de Pequim, mas construído com materiais, cores e simbolismo vietnamitas. A cidadela é organizada em camadas concêntricas. Do lado de fora, encontram-se grossas muralhas de pedra e um fosso que outrora protegia a família real. No interior, situa-se a cidade imperial, onde se desenrolavam as cerimônias, as funções administrativas e a vida da realeza. No seu núcleo, encontra-se a cidade púrpura proibida, outrora restrita ao imperador, às suas concubinas e a servos de confiança. Grande parte dela foi destruída durante as guerras do século XX, em particular a Batalha de Hue, em 1968. Mas o que resta está sendo cuidadosamente restaurado.
Os visitantes atravessam portões ornamentados com laca vermelha, desbotada. Vêem salões de madeira reconstruídos com técnicas tradicionais de marcenaria e percorrem pátios onde os imperadores outrora recebiam audiências. A disposição torna-se mais clara quando explicada no local. Os portões do sul simbolizam a abertura. As muralhas do norte representam a estabilidade e os edifícios estão alinhados de acordo com princípios geomânticos. Fora das muralhas, o rio Perfume dita o ritmo da vida cotidiana. Seu nome não vem de flores, mas das folhas e plantas que descem das montanhas durante o outono, conferindo à água um aroma leve e adocicado. Os moradores se reúnem nas margens do rio para se exercitarem pela manhã, e barcos de madeira deslizam suavemente ao nascer do sol. Ao entardecer, a atmosfera se torna ainda mais tranquila. Ouve-se o ruído constante de pequenos motores, pessoas acendendo incenso em templos próximos e, ocasionalmente, o som de música tradicional que chega de apresentações culturais do outro lado do rio. Cenas simples, como pescadores puxando redes, estudantes sentados em aterros de pedra e lanternas flutuantes durante festivais, conferem ao rio uma dignidade serena. Ao sul do centro da cidade encontram-se os túmulos dos imperadores Nguyen, cada um construído para refletir a personalidade e a filosofia do governante que homenageia. Não são simples locais de descanso, são vastos complexos que combinam lagos, pavilhões, jardins e templos. O túmulo de Minh Mang segue uma simetria rigorosa, com pontes e pátios alinhados como uma pintura perfeitamente equilibrada. O túmulo de Tu Duc transmite uma sensação mais introspectiva, com pinheiros, lagos tranquilos e o retiro pessoal do imperador, onde ele escrevia poesia. O túmulo de Cai Dinh, por outro lado, exibe uma mistura marcante de influências vietnamitas e europeias, com exteriores de pedra escura e um interior decorado com mosaicos de vidro e porcelana reluzentes. Ao percorrer esses locais, os visitantes percebem detalhes minuciosos: o som do cascalho sob os pés, o cheiro de pedra úmida após a chuva e a maneira como a luz do sol se reflete nos dragões esculpidos ao longo das escadarias. A identidade de Hue não se limita à arquitetura, estendendo-se também à culinária. A cidade é conhecida por pratos mais refinados e picantes do que os encontrados no norte ou sul do Vietnã. Muitas receitas têm origem nas cozinhas reais. As porções tendem a ser menores, mas preparadas com esmero, com um equilíbrio perfeito de texturas e cores. Pratos como o Bun Bo Hui e o Nem Lui são essenciais. Mercados e pequenos restaurantes os servem logo cedo, muitas vezes envoltos pelo aroma do óleo de pimenta aquecendo nas panelas. Os viajantes logo percebem a predileção de Hue por temperos marcantes. Mais pimenta, mais capim-limão, mais profundidade de sabor. Hoi An é frequentemente descrita como mágica, mas seu encanto não é imaginário. Ele provém de detalhes reais e físicos. Paredes amareladas desbotadas pelo sol e pela umidade. Telhados de madeira suavemente curvados e escurecidos ao longo dos séculos. E lanternas que começam a brilhar assim que a luz do dia se atenua. Esta pequena cidade ribeirinha na costa central do Vietnã já foi um dos portos comerciais mais movimentados do Sudeste Asiático. Do século XV ao XIX, mercadores chineses, japoneses, portugueses e, mais tarde, franceses passaram por aqui, deixando para trás arquitetura, costumes e uma identidade multifacetada que sobrevive em sua cidade velha. O coração de Hoi An é uma malha viária compacta, onde o trânsito é lento e caminhar se torna a melhor maneira de explorar. As casas de comerciantes, algumas transformadas em museus, outras ainda habitadas, são construídas com grossas vigas de madeira, pátios centrais e telhados de telha projetados para proteger contra tempestades tropicais. Muitas famílias vivem aqui há gerações,
e os guias frequentemente destacam como os motivos chineses, japoneses e vietnamitas se misturam. Dragões esculpidos em pilares, vigas em estilo japonês e altares com placas ancestrais. Os edifícios são baixos. As proporções humanas e a atmosfera é fácil de absorver. Uma das estruturas mais emblemáticas da cidade velha é a Ponte Japonesa, originalmente construída para conectar as comunidades japonesa e chinesa. É pequena, quase delicada, com um teto de madeira curvo e entalhes simples. Hoje, atrai um público constante, mas ao ficar nela de manhã cedo, quando os vendedores ainda estão preparando suas barracas, é possível imaginar claramente seu propósito original. Uma ligação funcional entre as culturas que outrora definiram a cidade. Nas ruas próximas, alfaiatarias exibem rolos de tecido colorido. Hoi An é famosa por sua cultura de alfaiataria, onde os viajantes encomendam roupas, ternos, vestidos e sapatos sob medida, e os veem prontos em 24 a 48 horas. A rapidez se deve à habilidade dos artesãos locais e às oficinas especializadas nesse ofício há décadas. Afastando-se da cidade velha, a paisagem muda rapidamente. A poucos minutos de bicicleta, você chega aos arrozais que se estendem até o horizonte. O ar aqui tem cheiro de terra quente e água doce, e búfalos se movem lentamente entre os lotes. Agricultores se debruçam sobre brotos de arroz verde vibrantes, e pequenos canais de irrigação refletem o céu. Mais adiante, as estradas levam à praia de Ambang, uma longa faixa de areia ladeada por restaurantes simples de frutos do mar. As ondas quebram constantemente e a brisa do mar proporciona um alívio refrescante da umidade do interior. Esses arredores oferecem aos viajantes uma visão mais completa de Hoi An. Além das lanternas e da multidão, ainda é uma região agrícola em plena atividade. De volta à cidade, o final da tarde é quando Hoi An se torna mais reconhecível. Lanternas são penduradas em varandas, telhados e caminhos à beira do rio. E conforme o crepúsculo se instala, cada uma se ilumina em tons quentes de vermelho, azul e amarelo. O rio Tubon reflete essas cores como pinceladas em movimento. Pequenos barcos deslizam lentamente sobre a água, e os barqueiros chamam suavemente os passageiros em potencial. O aroma do khao lao, o prato de macarrão típico de Hoi An, paira no ar vindo dos restaurantes. Macarrão grosso, fatias de carne de porco, ervas frescas e biscoitos crocantes servidos com pouco caldo. O macarrão é feito com água extraída de poços locais específicos, o que confere ao prato sua textura única. As noites em Hoi An podem ser movimentadas, especialmente nos fins de semana e durante o Festival das Lanternas da Lua Cheia, quando as ruas se enchem de visitantes soltando lanternas de papel no rio. Para desfrutar de momentos mais tranquilos, as manhãs são a melhor opção. O ar é mais fresco, os mercados fervilham com os moradores comprando peixe e vegetais, e a cidade velha parece mais autêntica antes da abertura total das lojas para turistas. Visitar a cidade nas épocas de transição, de fevereiro a abril e de agosto a outubro, oferece o clima mais agradável, embora a possibilidade de chuva seja sempre presente. Da Nang se diferencia da maioria das cidades vietnamitas assim que você chega. As ruas são mais largas, o trânsito mais organizado, e o horizonte acompanha a curva do rio Han, com linhas limpas e modernas. No início da manhã, quando a luz ainda é suave, corredores percorrem o calçadão à beira-rio. Pescadores lançam suas linhas de pequenos pieres de concreto, e a cidade desperta com um ritmo mais acelerado e estruturado do que o de suas vizinhas históricas. Da Nang é uma cidade litorânea que cresceu rapidamente nas últimas 2 décadas, tornando-se um lugar onde arranha-céus comerciais, resorts de praia e bairros tradicionais convivem lado a lado. O rio Han é o coração da cidade. À noite, suas pontes se iluminam com cores vibrantes, cada uma com sua própria personalidade.
A mais famosa é a Ponte do Dragão, uma longa estrutura de aço em forma de dragão que serpenteia sobre as águas. Nos fins de semana, multidões se reúnem perto das extremidades da ponte para assistir ao espetáculo de fogo e água. Uma performance breve, porém vibrante, que se tornou um ritual tanto para moradores quanto para visitantes. As margens do rio abrigam cafés, bares em terraços e calçadões onde famílias passeiam após o jantar, admirando o reflexo das luzes de neon na água. Essa mistura de vida cotidiana e espetáculo moderno captura a essência de Da Nang, prática, enérgica, mas ainda enraizada em rotinas comunitárias. A uma curta distância de carro ao sul, erguem-se as Montanhas de Mármore, um conjunto de 5 colinas calcárias, batizadas em homenagem aos 5 elementos. Do lado de fora, parecem modestas, mas por dentro abrigam cavernas profundas, templos e escadarias de pedra que levam a mirantes com vistas panorâmicas. A maior delas, Tuição, contém pagodes construídos diretamente na rocha. Dentro das cavernas, sente-se o ar fresco e ouve-se o gotejar lento da água no teto. A luz do sol penetra por aberturas acima, criando feixes intensos que iluminam estátuas de Buda e altares esculpidos. Peregrinos queimam incenso e o aroma se mistura ao cheiro da pedra úmida. A subida até o topo é íngreme, mas recompensadora. Da Nang se estende lá embaixo, com o mar de um lado e a paisagem verdejante do outro. Para muitos visitantes, o litoral é a principal atração. A praia de My Khe, frequentemente comparada às praias da Califórnia ou da Austrália, estende-se por quilômetros com areia branca e fina, e ondas constantes. Ao amanhecer, a praia já está movimentada. Os moradores nadam antes do nascer do sol, caminhando em grupos pela orla enquanto os pescadores empurram barcos de vime para a água. Os surfistas aparecem mais tarde pela manhã, aproveitando as ondas na época certa. A área é repleta de restaurantes de frutos do mar, cafés e lojas de surf, mas ainda conserva uma sensação de amplitude. Espaços amplos, vistas deslumbrantes e o som constante das ondas quebrando na costa. O rápido crescimento de Da Nang também faz parte de sua história. Nos últimos 20 anos, a cidade se transformou de uma tranquila cidade litorânea em um dos centros urbanos mais dinâmicos do Vietnã. Investimentos em infraestrutura, pontes, rodovias e um aeroporto em expansão a tornaram um polo estratégico que conecta a região central. Os viajantes costumam usar Da Nang como base para explorar Hoi An, Hue e o passo de Hai Van, todos a menos de 1 hora de distância. O aeroporto da cidade é eficiente e bem conectado, facilitando chegadas e partidas. Por isso, muitos turistas se hospedam aqui em busca de conforto e conveniência, e depois partem para passeios de um dia. Apesar de sua modernidade, Da Nang ainda preserva elementos da vida local que são inconfundivelmente vietnamitas. Os mercados abrem antes do amanhecer, vendendo frutos do mar frescos, ervas e frutas tropicais. Pequenos restaurantes familiares servem My Quang, o prato típico da cidade. Macarrão com açafrão coberto com camarão, carne de porco e amendoim. Nos bairros residenciais, encontram-se cafeterias repletas de pessoas sentadas em banquinhos baixos, conversando sobre trabalho ou futebol, enquanto saboreiam um café gelado forte. Essas pequenas cenas contrastam com os hotéis elegantes e as amplas avenidas. As terras altas centrais parecem um Vietnã diferente, mais alto, mais fresco e moldado pelos ventos do Planalto, em vez da umidade costeira. Quando os viajantes chegam a Buon Ma Thuot, a maior cidade da região, percebem imediatamente o aroma de café torrado que paira pelas ruas. Este é o coração da indústria de café robusta do Vietnã, uma potência global que abastece cafeterias em todo o mundo. A cidade é cercada por fazendas onde o café cresce em solo vulcânico escuro.
Fileiras de árvores se estendem por colinas suaves, suas folhas brilhantes escondendo cachos de cerejas vermelhas. Durante a época da colheita, as famílias espalham as cerejas em pátios de secagem de concreto, virando-as com rastelos de madeira enquanto o sol as seca, transformando-as em grãos. Aqui, o café é explicado de forma simples. O robusta prospera no clima de altitude, com dias quentes, noites frescas e solo basáltico fértil, deixado por antigos vulcões. Possui um sabor mais intenso e maior teor de cafeína do que o arábica, o que confere ao café vietnamita seu sabor profundo e marcante. Os visitantes podem experimentá-lo fresco em cafeterias locais, onde os funcionários costumam explicar o básico. Aprende-se a reconhecer os aromas: terrosos, achocolatados, às vezes levemente defumados, dependendo da torra. Muitos lugares oferecem café de civeta ou café de doninha, mas os guias geralmente esclarecem a diferença entre os grãos éticos, colhidos em fazendas, e os controversos produtos de animais criados em cativeiro. É uma região onde o café não é apenas uma bebida, é uma economia, uma paisagem e parte do cotidiano. Para além das plantações, a paisagem revela sua história geológica. As terras altas se erguem sobre um planalto moldado por vulcões extintos, cujos contornos podem ser vistos em colinas arredondadas e lagos de cratera. O Lago Lac, um dos maiores lagos naturais do Vietnã, situa-se em um amplo vale cercado por arrozais e montanhas baixas. O ar é mais fresco aqui, e búfalos d'água se refrescam nas águas rasas para escapar do calor do meio-dia. Nas proximidades, as cachoeiras Dray Nur e Dray Sap rugem sobre a rocha basáltica, lançando uma névoa no ar com um aroma limpo e levemente metálico. Não se tratam de cascatas suaves, são poderosas, largas e estrondosas o suficiente para abafar uma conversa. Ao caminhar pelas trilhas, você sente as gotas atingindo seus braços e ouve o profundo e constante ruído da água caindo lá embaixo. As terras altas centrais também abrigam diversas comunidades de minorias étnicas, incluindo os povos Edi, Jarai e Banar, cada um com sua própria arquitetura, línguas e tradições. As aldeias frequentemente apresentam casas sobre palafitas, elevadas do solo por pilares de madeira para proteção contra inundações e animais. As casas longas, Edi, são particularmente impressionantes. Estruturas compridas e estreitas, onde famílias extensas viviam sob o mesmo teto. Lá dentro, o ar tem cheiro de madeira defumada e esteiras trançadas cobrem o chão. Os mais velhos, às vezes, explicam como essas casas refletem tradições matrilineares, com a herança sendo transmitida pelas mulheres. A música e as cerimônias têm um significado profundo aqui. O som dos conjuntos de gongos, reconhecidos pela Unesco, ecoa pelos espaços comunitários durante festivais e rituais. Os gongos são instrumentos pesados de bronze de diferentes tamanhos, cada um produzindo um tom distinto. Quando tocados juntos, criam um som rítmico e ressonante que se sente no peito tanto quanto se ouve com os ouvidos. Visitantes que vêm com respeito podem assistir a apresentações organizadas para fins de educação cultural, mas as cerimônias genuínas são privadas e ligadas às crenças locais sobre ancestrais, estações do ano e o mundo espiritual. Os guias geralmente enfatizam essa distinção para evitar mal-entendidos. Viajar pelas terras altas significa prestar atenção aos detalhes sutis. O ar tem cheiro de pinheiro em algumas áreas, especialmente perto de Pleiku e Kontum. O solo é escuro e quebradiço, manchando os sapatos com poeira avermelhada. As estradas serpenteiam por colinas cobertas de trepadeiras de pimenta, cajueiros e cafeeiros. No início da manhã, a neblina paira baixa sobre os campos e a temperatura cai o suficiente para que uma jaqueta leve seja confortável.
Os mercados abrem ao nascer do sol, vendendo cogumelos silvestres, ervas frescas e cestos trançados tingidos com pigmentos naturais. Phong Nha Ke Bang é onde o Vietnã abre uma porta para um passado remoto, uma paisagem ancestral de montanhas calcárias, copas de selva, rios subterrâneos e cavernas tão vastas que parecem quase extraterrestres. O Parque Nacional fica no centro do Vietnã, perto da fronteira com o Laos, uma região reconhecida pela Unesco por possuir um dos ecossistemas kársticos mais impressionantes do mundo. Ao longo de 400 milhões de anos, a água da chuva e os cursos d'água subterrâneos esculpiram um intrincado sistema de cavernas sob as colinas florestadas. Cada desmoronamento, cada câmara erodida, cada estalactite gotejante é um registro geológico de eras muito anteriores à existência humana. Acima do solo, os penhascos se elevam em formas irregulares, cinza esverdeadas, envoltas em cipós e ecoando com o canto das cigarras. Abaixo da superfície, encontra-se outro universo. Espaços frescos, escuros e imponentes, semelhantes a catedrais, onde o som da água substitui o ruído do mundo exterior. O contraste é fascinante. O calor úmido da selva seguido por um ar-condicionado natural repentino, no instante em que se entra na boca de uma caverna. A Gruta Paraíso costuma ser a primeira parada dos viajantes, e o nome faz jus à sua beleza. Após uma curta caminhada por uma trilha na floresta, passarelas de madeira conduzem a uma câmara que parece infinita. Estalactites pendem como cachoeiras congeladas. Estalagmites se elevam como torres esculpidas. Algumas formações lembram flores de lótus, outras, cortinas gigantes dobradas ao longo de milhares de anos. A iluminação suave revela as texturas sem sobrecarregar a escuridão natural. E o silêncio, gentil e absoluto, cria uma atmosfera meditativa. A caverna Phong Nha, acessível apenas por barco, oferece uma experiência diferente. Barcos fluviais de madeira deslizam pelo rio Son, com os motores desligados à entrada da caverna, permitindo que você flutue silenciosamente. O rio se transforma em um canal subterrâneo. As paredes se fecham e o teto desce a ponto de ser possível tocá-lo em alguns pontos. Luzes coloridas realçam antigas formações rochosas, mas a verdadeira beleza reside nos recônditos escuros, onde as formas se fundem com as sombras, permitindo que você imagine como os primeiros exploradores devem ter se sentido. Para os aventureiros, as zonas escuras do sistema reservam ainda mais maravilhas. Lagos subterrâneos, passagens estreitas e câmaras ainda por mapear. Expedições de vários dias, guiadas por especialistas locais, levam os visitantes a explorar paisagens que parecem primordiais. E depois, a Son Doong, frequentemente descrita como a maior caverna do mundo em volume. Sua escala desafia a crença. Uma passagem grande o suficiente para engolir arranha-céus, seu próprio clima, nuvens se formando dentro da caverna e raios de sol que criam selvas no chão da caverna. Embora o acesso seja restrito e caro, mesmo ouvir falar de Son Doong já dá uma ideia do extraordinário poder geológico da região. É a natureza escrevendo poesia em pedra. A atmosfera nas cavernas de Phong Nha é inesquecível. O ar oscila entre quente e frio à medida que se caminha mais fundo, com névoas que se agarram à pele. A água goteja incessantemente do alto, às vezes suavemente, às vezes ecoando com força nas vastas câmaras. As rochas são lisas, frias ao toque e marcadas por veios minerais que cintilam sob a luz. Lá fora, a selva vibra. Lá dentro, o som se torna oco, amplificado, como se cada passo pertencesse a outra pessoa. Ao redor do parque, pequenas comunidades rurais trazem cor e tranquilidade à paisagem. Agricultores cuidam de plantações de amendoim, crianças andam de bicicleta por trilhas estreitas e os donos de casas de família recebem os visitantes com chá e histórias de suas vidas, vivendo ao lado das cavernas.
Muitas famílias usaram as cavernas como abrigo seguro durante a guerra. Outras guiaram os primeiros exploradores antes do desenvolvimento do turismo. Hospedar-se em uma vila de Phong Nha permite que os viajantes ouçam os galos ao amanhecer, saboreiem refeições caseiras e sintam o ritmo do Vietnã rural. Quang Nguyen é uma das províncias costeiras mais subestimadas do centro do Vietnã, uma região onde vilarejos de pescadores tranquilos, patrimônio arqueológico e paisagens vulcânicas se encontram. A maioria dos viajantes passa por lá sem perceber que, bem ao largo da costa, fica a ilha de Ly Son, um lugar moldado por vulcões extintos há muito tempo e lar de plantações de alho que crescem na areia basáltica negra. Juntos, o continente e a ilha criam uma tapeçaria de natureza agreste e antigas tradições costeiras. Ly Son emerge do mar como uma erupção fossilizada. Milhões de anos atrás, a atividade vulcânica construiu camadas de basalto que, mais tarde, o vento e as ondas esculpiram em falésias, pilares e enseadas. Hoje, o ponto turístico mais impressionante da ilha, a cratera Toi Loy, é uma caldeira colapsada com paredes íngremes e um lago de água doce, que abastece as fazendas da ilha. Estar na borda da cratera é como pairar na orla de outro planeta. Formações rochosas negras, grama curvada pelo vento e o oceano que se estende infinitamente abaixo. Ao redor da ilha, as falésias revelam sua história vulcânica em estrias dramáticas. Hang Ceu, uma praia esculpida pelas ondas na lateral de uma falésia de lava, possui texturas semelhantes a favos de mel e saliências que brilham em tons dourados ao nascer do sol. Kong To Vo, um arco de pedra natural, é o local mais fotografado de Ly Son. Ao entardecer, silhuetado contra o horizonte, o arco emoldura os barcos de pesca que retornam ao porto como um cartão postal vivo. A paisagem de Ly Son também é definida por suas famosas plantações de alho. Muito menor que o alho comum, o alho de Ly Son tem um sabor adocicado e aromático, que os moradores locais orgulhosamente chamam de ouro branco. Os agricultores o cultivam em canteiros com areia coralina e solo vulcânico, uma combinação incomum que contribui para seu sabor distinto. Caminhando por esses campos, você vê fileiras de areia clara e brilhante que se estendem em direção ao mar, com agricultores usando chapéus cônicos e cuidando da plantação manualmente. O aroma no ar é terroso e intenso. Para além das fazendas, áreas de coral circundam a ilha. Alguns locais ainda abrigam recifes coloridos, especialmente ao redor de An Binh, um pequeno ilhéu a uma curta viagem de barco. Ali, a água é mais cristalina, as praias são mais brancas e o mergulho com snorkel revela trechos de jardins de coral, onde peixes palhaço se entrelaçam entre anêmonas. No entanto, como muitos ecossistemas costeiros no Vietnã, os recifes de Ly Son também sofrem com a pressão do aquecimento das águas, tempestades e pesca insustentável. Visitantes que optam por protetor solar seguro para recifes evitam pisar nos corais e reservam passeios com operadores responsáveis ajudam a proteger o que resta. A importância arqueológica de Quang Nguyen vai muito além de suas praias. A região é fundamental para a cultura Sa Huyn, uma sociedade marítima da Idade do Bronze, que remonta a mais de 2.000 anos. Artefatos, vasos de cerâmica, urnas funerárias e adornos encontrados na área revelam um povo habilidoso em navegação e comércio marítimo, muito antes da ascensão das dinastias Ju Thi Ai Viet. Museus em Sa Huyn e Duc Pho preservam silenciosamente essas histórias, oferecendo uma janela para uma civilização costeira que moldou a história inicial do Vietnã. A própria linha costeira ainda carrega ecos desse passado antigo. Longas praias de areia ladeadas por lagoas, antigas cabanas de pescadores e salinas onde trabalhadores rastelam cristais brilhantes sob o sol. A pesca continua sendo a principal fonte de renda tanto de Quang Nguyen quanto de Ly Son. Ao amanhecer, as praias se enchem de atividade
barcos de vime balançando na costa, pescadores descarregando redes carregadas de anchovas ou cavalas, mulheres negociando o preço da pesca mais fresca. O ar tem cheiro de sal, algas marinhas e fumaça de lenha das pequenas cozinhas costeiras. Crianças brincam na beira da água e os mais velhos consertam redes à sombra de cabanas de palha. Em Lisson, você verá famílias secando alho, algas marinhas e frutos do mar em esteiras trançadas do lado de fora de suas casas. À noite, o porto brilha com as luzes dos barcos de pesca de lula que partem, com lâmpadas verdes cintilando na água escura como lanternas flutuantes. Normalmente, para chegar a Lisson, é preciso viajar até o porto de Saki, em Quang Ngai, e, em seguida, pegar uma balsa de alta velocidade, que leva cerca de 1 hora. Os melhores meses para visitar são de março ao início de setembro, quando o céu está limpo e o mar calmo. Do final de setembro em diante, os ventos de monção podem trazer condições adversas, redução na frequência das balsas e ondas fortes, que tornam a ilha menos acessível. Nha Trang é a cidade litorânea clássica do Vietnã, ensolarada, de rápido crescimento e moldada pela curva de uma das baías mais fotogênicas do país. Há décadas, é um lugar onde a água turquesa encontra a energia urbana. Os viajantes vêm pelas ilhas, espalhadas ao largo da costa, pelo longo calçadão esculpido ao lado da areia dourada e por um patrimônio muito mais antigo que os resorts modernos: os templos da antiga civilização Cham. Sob as ruas movimentadas e os arranha-céus à beira-mar, reside uma cultura costeira que equilibra as tradições da pesca com um próspero cenário turístico. O litoral de Nha Trang estende-se ao longo de uma ampla baía protegida das fortes correntes por ilhas próximas à costa. Essa proteção natural proporciona à cidade mares mais calmos e águas mais cristalinas do que muitas outras partes do litoral central. Em dias de céu limpo, especialmente durante a estação seca, de janeiro a agosto, a água adquire uma tonalidade azul esverdeada e a visibilidade melhora o suficiente para a prática de snorkeling e mergulho nos recifes próximos. A praia principal da cidade é uma extensa faixa de areia macia, ladeada por palmeiras e um amplo calçadão. Amanhã é o horário mais animado. Centenas de moradores nadam ao nascer do sol, jogam badminton na praia ou praticam exercícios em grupo no ar fresco antes que o calor se instale. No final da tarde, o calçadão se transforma novamente, com famílias passeando pela orla, vendedores ambulantes oferecendo suco de cana fresco e pequenas cadeiras surgindo para churrascos informais de frutos do mar. As ilhas costeiras de Nha Trang são o coração do seu encanto. Hon Mun, Hon Tam, Hon Mieu e Hon Tre oferecem experiências diferentes. Hon Mun, uma reserva marinha, é frequentemente anunciada para mergulho, mas os viajantes devem esperar uma mistura realista de condições. Embora a visibilidade possa atingir níveis respeitáveis na estação seca, os recifes perto da cidade sofreram com tempestades, construções e anos de turismo. Ainda há vida marinha, como peixes-papagaio, peixes-borboleta e anêmonas, mas os corais não são tão preservados quanto os melhores do Sudeste Asiático. Dito isso, explorar as ilhas continua sendo uma das experiências mais emblemáticas de Nha Trang. Barcos deslizam entre pequenas baías, restaurantes flutuantes e pontos de mergulho. As paisagens são tipicamente vietnamitas. Pescadores lançando redes de barcos de vime redondos, almoço servido em plataformas sobre a água e montanhas distantes emoldurando o horizonte. Para praias mais tranquilas e águas mais limpas, os viajantes costumam ir a Ban Tru, em Hon Tre, ou a enseadas mais isoladas voltadas para o oeste, muito antes de Nha Trang se tornar uma cidade litorânea moderna. Fazia parte de Champa, um reino influenciado por crenças hindus e pelo comércio marítimo. As torres Chan de Po Nagar, construídas entre os séculos VII e XII,
erguem-se em uma colina com vista para o rio Cai e continuam sendo um dos sítios Cham mais importantes do Vietnã. A arquitetura é impressionante. Torres de tijolos vermelhos com esculturas em pedra de divindades, dançarinos e motivos de lótus, todas desgastadas por 1000 anos de sol e chuva litorânea. A torre principal homenageia Yampo Nagar, uma deusa associada à terra e à fertilidade. Lá dentro, espirais de incenso queimam lentamente, deixando uma fragrância suave que se mistura com a brisa salgada que vem do rio. O local parece simultaneamente antigo e vibrante, com fiéis ainda o visitando diariamente, fazendo oferendas de flores e lamparinas de óleo. Ao percorrer o complexo, os visitantes podem observar o método Cham de assentamento de tijolos, camadas sem argamassa encaixadas com tanta precisão que as juntas são quase invisíveis. Dos terraços superiores, a vista se estende pelo rio, barcos de pesca e o horizonte da cidade, lembrando que a modernidade de Nha Trang se assenta sobre uma paisagem com profundas raízes históricas. Apesar de suas praias e templos, Nha Trang não é uma cidade litorânea pacata. Seu ritmo é distintamente urbano, agitado, energético e moldado por décadas de turismo. As ruas próximas ao oceano abrigam cafés, restaurantes de frutos do mar, mercados noturnos e aglomerados de barracas de comida que servem lula grelhada, macarrão com água viva, ameijoas cozidas no vapor e bun can, um tipo de sanduíche indiano, preparado em formas de barro. À noite, o calçadão brilha com as luzes dos bares de praia, vendedores de pipas e vendedores de frutas descascando mangas sob letreiros de neon. Mas a cidade ainda conserva seu lado local. Afastando-se da orla, você encontrará mercados de peixe onde a pesca chega antes do amanhecer, pequenos restaurantes em vielas servindo banh xeo e templos escondidos entre quarteirões residenciais. Dalat fica situada no alto do planalto de Lang Biang, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. E a primeira coisa que os viajantes notam é o ar. É mais fresco, mais puro e carrega o aroma de pinheiros, em vez da umidade tropical encontrada na maior parte do Vietnã. Esse clima, ameno durante todo o ano, com manhãs frescas e tardes suaves, rendeu a Dalat o apelido de Cidade da Eterna Primavera. Construída como um refúgio colonial francês, a cidade ainda carrega esse legado em suas vilas, ruas arborizadas e caminhos à beira do lago. A geografia de Dalat molda tudo. Devido à sua altitude, as temperaturas se mantêm em torno de 15 a 25 graus Celsius, mesmo no verão. Os moradores usam jaquetas à noite, e os viajantes muitas vezes se surpreendem com a mudança repentina do calor do litoral para o frescor da montanha. O clima também traz neblina, um nevoeiro matinal denso e verdadeiro que se instala entre os troncos dos pinheiros e paira sobre os lagos como uma cortina suave. Ao meio-dia, a neblina se dissipa, revelando colinas onduladas, cobertas de hortaliças, flores e plantações de café. Esse clima faz de Dalat um importante centro agrícola. Morangos, abacates, alcachofras e inúmeras verduras crescem em estufas que se estendem pelos arredores, brilhando à noite como constelações silenciosas. Para os visitantes, isso significa mercados repletos de produtos frescos e ruas com lojas que vendem geleias, frutas secas e chás. Ao contrário da maioria das cidades vietnamitas, Dalat se estende por colinas em vez de planícies. As estradas serpenteiam pelas encostas, passando por pinhais que lembram mais a Europa Central do que o Sudeste Asiático. A arquitetura reflete essa atmosfera. Antigas vilas francesas com telhados inclinados, varandas de madeira e jardins de hortênsias. Algumas foram restauradas e transformadas em hotéis ou cafés, enquanto outras envelhecem sob a copa dos pinheiros, integrando-se lentamente à paisagem. Caminhar por Dalat muitas vezes significa passar da agitação do centro para bairros tranquilos em questão de minutos.
Algumas ruas se abrem para mirantes com vistas panorâmicas, de onde se pode contemplar vales inteiros envoltos na névoa matinal ou estufas iluminadas após o pôr do sol. A combinação de floresta, herança colonial e terreno montanhoso confere a Dalat uma personalidade única que a distingue do resto do Vietnã. Dalat tornou-se conhecida por sua cultura de cafés. As cafeterias variam de pequenas cabanas na encosta com decks de madeira, com vista para o vale, a espaços modernos, com fachadas de vidro que servem grãos especiais cultivados nas proximidades. A experiência é simples. Sente-se com uma xícara quente de robusta ou arábica. Ouça os pássaros nos pinheiros e observe a mudança do tempo a cada poucos minutos. Os viveiros de flores são outra parte da identidade de Dalat. Crisântemos, rosas e lírios crescem em longas fileiras sob telhados de plástico branco. Alguns viveiros recebem visitantes, oferecendo uma visão de como as flores são cultivadas para os mercados de todo o Vietnã. A cena dos trabalhadores carregando cestas cheias de flores é uma das cenas cotidianas de Dalat. Os lagos unem a cidade. O lago Xuan Huong, bem no centro, é onde os moradores correm, andam de bicicleta ou fazem caminhadas ao entardecer. O ar é fresco e vendedores ambulantes costumam montar pequenas barracas com milho grelhado, batata doce cozida no vapor ou leite de soja. Barcos a remo em forma de cisne deslizam sobre a água no final da tarde, e as luzes dos cafés próximos refletem na superfície quando a noite cai. Os mercados de Dalat são conhecidos pelos seus produtos frescos. O mercado central vende morangos, chá de alcachofra, cogumelos, caques secos e vegetais colhidos poucas horas antes. À noite, o mercado noturno transforma-se num ponto de encontro social, onde famílias saboreiam leite de soja quente com pequenos doces. Vendedores grelham ovos de codorna e turistas experimentam gelado de abacate. Os aromas são terrosos e reconfortantes, em harmonia com a brisa fresca que desce das colinas. Para além dos mercados, os viajantes podem explorar lagos próximos como Tuyen Lan, densas florestas de pinheiros e cachoeiras como Datan La ou Pongor. Cada área oferece uma faceta diferente das terras altas. Águas tranquilas, bosques imponentes ou vales amplos e abertos. Mui Ne é onde a costa se curva em uma longa faixa de areia moldada pelo vento. Coqueiros e vilarejos de pescadores que ainda partem para o mar em barcos de vime redondos ao amanhecer. Outrora um tranquilo povoado costeiro, tornou-se famoso por algo incomum no Vietnã tropical: dunas de areia que lembram um deserto. Combinadas com ventos fortes e constantes, essas dunas transformaram Mui Ne em um dos melhores pontos de kitesurf da Ásia. Mas além das praias e das velas, a vida cotidiana continua ao redor do porto, onde pescadores consertam redes, mulheres separam anchovas e o cheiro de peixe seco paira no ar quente. As dunas são a paisagem característica de Mui Ne. Elas se formaram através de um longo processo de padrões de vento costeiro que empurraram areia fina da costa para o interior. Ao longo dos séculos, a areia se acumulou em pequenas colinas e os ventos contínuos esculpiram suas curvas. Hoje, existem duas áreas principais de dunas: as dunas de areia branca. A areia aqui é clara e fina, estendendo-se até o horizonte, onde um lago de água doce surge inesperadamente entre as dunas. Ao nascer do sol, a luz é nítida e clara, revelando ondulações esculpidas pelo vento noturno. E as dunas de areia vermelha, mais perto da cidade de Mui Ne. Sua cor avermelhada provém da areia rica em ferro. Elas são menores, mas mais acessíveis, e no final da tarde, as dunas brilham em um tom laranja quente à medida que as sombras se tornam mais nítidas. Caminhar pelas dunas é uma experiência realista, não romantizada. A areia fica quente no meio da manhã. O vento pode ser forte e as pegadas desaparecem rapidamente,
Os visitantes alugam quadriciclos ou simplesmente sobem as encostas para apreciar a vista, observando o forte contraste entre o litoral e a paisagem desértica. A geografia de Muiné canaliza ventos constantes ao longo da baía de novembro a abril. Essas condições transformaram a área em um polo para kitesurfistas. A praia se enche de pipas coloridas à tarde, enquanto os praticantes cortam a água ou treinam saltos perto da costa. Escolas se alinham na orla, oferecendo aulas para iniciantes e equipamentos para profissionais. A prática do kitesurf se integra à vida local de maneiras sutis. Os pescadores recolhem seus barcos ao nascer do sol, limpando a praia muito antes das primeiras pipas serem lançadas. Ao meio-dia, com o vento mais forte, os instrutores se aquecem, os alunos se alongam e a praia se transforma em uma mistura dos ritmos da pesca local com a energia internacional dos esportes aquáticos. Uma das características naturais mais incomuns de Muiné é o Riacho das Fadas, um pequeno riacho raso e quente que flui através de formações de arenito vermelho macio. A paisagem parece delicada, mas é o resultado de processos geológicos claros. Erosão costeira e escoamento superficial esculpindo os penhascos de arenito ao longo do tempo. Caminhar descalço ao longo do riacho é uma experiência comum. A água mal chega aos tornozelos, e o contraste entre os penhascos vermelhos, as manchas de areia branca e as pequenas plantas verdes cria uma paleta surpreendente. Os viajantes logo percebem a maciez do arenito. Chuvas leves remodelam partes da face do penhasco a cada estação. É um ambiente frágil, e os guias locais frequentemente lembram os visitantes de permanecerem nas trilhas demarcadas para evitar maior erosão. Na extremidade norte da baía, a vila de pescadores de Muiné oferece um vislumbre autêntico da vida costeira. Chegue de manhã cedo e verá dezenas de pequenos barcos de pesca retornando da pesca da noite anterior. Barcos redondos de vime, conhecidos como coracles, transportam o peixe dos barcos maiores até a costa. Mulheres com chapéus cônicos sentam-se em banquinhos baixos, separando anchovas, cavalas e lulas. Redes secam ao longo da estrada arenosa, suas fibras verdes ou azuis espalhadas como tecido ao sol. O ar cheira a sal, motores a diesel e frutos do mar secos. Aromas que definem o porto movimentado. É um lugar agitado, mas acolhedor, e os moradores costumam acenar ou cumprimentar os visitantes enquanto trabalham. A melhor época para visitar é durante a estação seca e ventosa, de novembro a abril. Os esportes à vela são muito populares, as dunas permanecem secas e o mar fica mais cristalino. A estação chuvosa traz ondas mais agitadas e visibilidade reduzida. Ho Chi Minh é o coração pulsante do sul do Vietnã, uma metrópole extensa onde as motocicletas dominam as ruas e arranha-céus dividem espaço com pagodes centenários. Muitas vezes ainda chamada de Saigon pelos moradores locais, a cidade é um ponto de encontro entre história e modernidade, comércio e cultura. Para compreender seu ritmo, é útil percorrer cada bairro, observando os contrastes e os detalhes cotidianos que definem a vida aqui. O Distrito 1 é o coração comercial e turístico da cidade. Amplas avenidas e torres de vidro convivem com a arquitetura colonial francesa, incluindo o icônico Correio Central e a Catedral de Notre-Dame. As ruas fervilham de motos serpenteando entre os carros. Vendedores ambulantes oferecem café e banh mi, e trabalhadores de escritório caminham entre cafés e arranha-céus. A rua pedonal Nguyen Hue, um amplo bulevar para pedestres próximo ao rio, torna-se um ponto de encontro à noite, onde famílias, casais e turistas se misturam enquanto artistas de rua entretêm o público e fontes jorram água intermitentemente sob a luz crepuscular. O Distrito 3 oferece um contraste mais tranquilo. Ruas arborizadas,
vilas antigas e pequenos cafés criam um ritmo residencial. Os moradores saboreiam um café gelado forte em banquinhos de plástico na calçada, observam crianças andando de bicicleta e fazem uma pausa em pequenos templos de bairro. O Distrito 5, o bairro chinês da cidade, revela outra faceta de Saigon. Mercados, lojas de ouro, lojas de ervas medicinais e decorações festivas dominam as ruas, especialmente durante o Ano Novo Lunar. Os distritos juntos mostram uma cidade onde arranha-céus modernos e vielas tradicionais coexistem, e onde o ritmo pode mudar de um expediente comercial agitado para passeios relaxantes ao entardecer em poucos quarteirões. Nenhuma visita à cidade de Ho Chi Minh está completa sem uma parada no mercado Ben Thanh. Aberto cedo, ele pulsa com energia. Vendedores organizam vegetais, frutos do mar frescos e frutas tropicais. Barracas de souvenirs exibem peças de lacre, roupas e chapéus. E pequenos restaurantes servem pho, goi kwon e café com leite gelado. O mercado é caótico, mas funcional, e os moradores locais o percorrem diariamente com eficiência prática. Os cafés em terraços nos distritos centrais oferecem uma perspectiva contrastante. De cima, o trânsito forma linhas fluidas de faróis e scooters, enquanto o rio cintila ao longe. Turistas e trabalhadores de escritório saboreiam café ou coquetéis, apreciando a vista panorâmica do horizonte de Saigon ao cair da noite. Esses locais elevados proporcionam uma noção de escala, mostrando como a cidade se estende em direção a bairros densos e zonas industriais. Saigon carrega sua história de forma visível. O Museu dos Vestígios da Guerra apresenta a Guerra do Vietnã sob uma perspectiva local, com fotografias, artefatos e veículos reconstruídos. As exposições são detalhadas, porém factuais, evitando o sensacionalismo. E os visitantes frequentemente experimentam uma mistura de curiosidade e reflexão. Muitos saem com uma compreensão mais profunda do impacto do conflito na sociedade vietnamita, tanto no passado quanto no presente. Os guias costumam enfatizar a sensibilidade, explicando que o museu se destina a ser um espaço educativo, não um espetáculo. Os mercados noturnos e as áreas ribeirinhas acrescentam outra dimensão. Grupos se reúnem para comer, beber e socializar sob letreiros de neon, ou ruas iluminadas por lanternas. Ciclistas passam, vendedores gritam em meio ao barulho, e a cidade continua seu zumbido incessante. Mesmo após o pôr do sol, Saigon parece viva, com uma energia que só diminui gradualmente nas últimas horas da noite. A cidade de Ho Chi Minh é uma cidade de contrastes, antigo e novo, calmo e caótico, local e internacional. Seu motor econômico impulsiona a região sul, enquanto as ruas preservam detalhes íntimos e em escala humana. Os visitantes vivenciam mercados movimentados, sítios históricos, a cultura dos cafés e o cotidiano lado a lado. A identidade da cidade emerge não de um único ponto turístico, mas da combinação de suas ruas, rios, edifícios e pessoas. Um lugar onde história e modernidade se encontram, criando uma pulsação urbana exclusivamente vietnamita. O delta do Mekong é o coração agrícola do Vietnã, um labirinto de rios, canais e campos verdejantes que sustenta a região sul do país. Vista do alto, a paisagem se assemelha a uma colcha de retalhos. Arrozais verdejantes, pomares de frutas salpicados de luz e canais sinuosos que refletem o céu. A vida aqui gira em torno da água, e o ritmo do delta é medido pelas marés, pelo tráfego de barcos e pelo ciclo das épocas de plantio e colheita. O delta é atravessado por uma densa rede de canais. As principais artérias, Mekong e Bassac, ramificam-se em centenas de canais menores, que fornecem irrigação, transporte e alimentos. Os arrozais dominam as terras baixas, seus campos alagados, refletindo o céu da manhã e estendendo-se até o horizonte.
Os agricultores plantam e colhem de acordo com as estações seca e chuvosa. Durante a colheita, as pessoas trabalham em grupos, cortando as hastes, amarrando os feixes e carregando-os para os secadores próximos. O cheiro de terra molhada, misturado com o leve aroma de palha e água, define a assinatura sensorial do delta. Pomares de frutas pontilham a paisagem plana. Árvores de longan, rambutã, manga e pitaia prosperam no solo fértil. Pequenas trilhas e canais estreitos separam os pomares, e os moradores transportam os produtos em pequenos barcos de madeira que servem como táxis, caminhões de entrega e mercados. Cada vila depende do rio como fonte de vida. Sem ele, o transporte e o comércio seriam impossíveis. Os mercados flutuantes do delta do Mekong estão entre suas atrações mais famosas, mas funcionam, antes de tudo, como mercados de trabalho. Kai Hang, perto de Can Tho, opera bem cedo, geralmente das 5 às 9 horas. Os vendedores amarram seus produtos, vegetais, frutas, arroz ou utensílios domésticos, em postes em seus barcos para que os compradores possam ver o que está disponível da água. Pequenas lanchas circulam entre as maiores, transportando mercadorias ou passageiros. Os mercados mudaram ao longo dos anos. Menos comerciantes locais vivem exclusivamente do comércio flutuante, mas a tradição persiste ao lado de barcos a motor modernos e mercados rodoviários próximos. Visitantes que chegam mais tarde pela manhã geralmente encontram o período de maior movimento já encerrado. Portanto, o horário é crucial para presenciar toda a atividade. As casas no delta são adaptadas à água. Muitas são construídas sobre palafitas, elevando os espaços habitáveis acima do nível das cheias sazonais. Passarelas de madeira, pontes estreitas e pequenos cais conectam as casas aos canais. Algumas famílias cultivam pequenas hortas ao longo das margens, enquanto outras mantêm tanques de peixes, integrando a agricultura e aquicultura. Plantações de coco também são comuns. Altas palmeiras margeiam os canais, suas folhas projetando longas sombras sobre a água de movimento lento. O processamento do coco, da descascagem à extração do óleo, é frequentemente visível da margem do rio, oferecendo um vislumbre dos modos de vida tradicionais. O transporte fluvial domina o cotidiano. Crianças vão para a escola em pequenos barcos a motor ou a remo. Mercadorias são transportadas da fazenda para o mercado inteiramente por via aquática, e os horários de entrega seguem as marés. Mesmo nos tempos modernos, os canais continuam sendo as vias mais confiáveis do delta. A umidade é constante. O ar tem cheiro de madeira molhada, terra úmida e a doçura sutil de frutas amadurecendo. A neblina matinal frequentemente paira sobre os campos e canais, e a brisa do rio traz o aroma de peixe e arrozais. Os sons são inconfundíveis. O zumbido dos motores dos barcos, o som dos remos na água, as conversas entre os vendedores e o latido ocasional de um cachorro em uma casa sobre palafitas. Caminhando pelas margens ou deslizando pelos canais, os viajantes vivenciam o delta com todos os sentidos aguçados. O delta do Mekong é uma paisagem moldada pela água, onde pessoas, fazendas e transportes são inseparáveis dos rios. Mercados flutuantes, casas sobre palafitas, plantações de coqueiros e arrozais revelam um modo de vida adaptado ao longo dos séculos. Para os viajantes é um lugar prático e belo. Uma oportunidade para observar como o Vietnã se alimenta, sentir a umidade, o cheiro da terra e ouvir o rio. O pulso que define a zona rural do sul. É uma rede viva de sustento, cultura e movimento, que flui constantemente e molda a vida no delta. Can Tho é a maior cidade do delta do Mekong e a porta de entrada para seus mercados flutuantes mais emblemáticos. Localizada às margens do rio Bassac, a cidade equilibra a vida urbana moderna com as vias navegáveis que moldaram o comércio e a cultura por séculos. Seus bairros fervilham com motocicletas, vendedores ambulantes e o tráfego fluvial. Mas ao amanhecer,
o foco se volta para a água, onde o mercado flutuante de Kai Hang ganha vida. O pico da atividade começa por volta das 5 horas da manhã e diminui às 9 horas. Por isso, o horário é essencial. Os vendedores amarram seus produtos em postes, mangas, pitaias, longans e feixes de ervas, para que os compradores em barcos vizinhos possam avistar os itens à distância. Os barcos transportam de tudo, desde peixe fresco a utensílios domésticos. Embarcações motorizadas serpenteiam entre barcos de madeira menores, criando um padrão fluido de comércio que parece caótico da margem, mas segue um ritmo previsível na água. Os compradores negociam os preços de um barco para o outro, gritando através do canal ou gesticulando com as mãos. Para os viajantes, esta é uma experiência tanto visual quanto auditiva. As cores das frutas tropicais contrastam com os cascos de madeira escura dos barcos, enquanto o som dos motores, o murmúrio da água e os vendedores anunciando seus preços formam uma trilha sonora vibrante da vida no delta. Os mercados flutuantes também são onde os visitantes encontram a culinária do delta em sua forma mais autêntica. Peixes grelhados, muitas vezes pescados na noite anterior, crepitam em grelhas a carvão a bordo de barcos maiores. Frutas tropicais, como manga, rambutã e abacaxi, chegam já cortadas e prontas para serem degustadas. Barcos menores oferecem rolinhos primavera, arroz glutinoso embrulhado em folhas de bananeira ou doces de coco. Comer aqui é informal. Muitos visitantes sentam-se em bancos baixos ou se apoiam nos corrimãos dos barcos, experimentando os pratos enquanto observam a logística do mercado. A alimentação está intimamente ligada ao rio. Peixes são transportados vivos dos viveiros para o mercado, vegetais de fazendas próximas e ervas de jardins às margens do canal. O frescor é inconfundível e cada mordida carrega uma conexão com a ecologia do delta. Para além do mercado, o delta se desdobra numa rede de aldeias ribeirinhas e pequenas ilhas. Casas sobre palafitas alinham-se ao longo de canais estreitos, com passarelas de bambu ligando os vizinhos. As famílias cultivam vegetais e frutas, criam galinhas e patos, e mantêm pequenas armadilhas para peixes nas águas rasas. Hospedagens em casas de família em ilhas, como Tan Phong e Phong Dien, permitem aos viajantes vivenciar o dia a dia, acordando com o canto dos galos, caminhando por trilhas de lama e juntando-se aos moradores locais na preparação do arroz ou na pesca. O transporte por barco continua sendo o principal meio de locomoção. Mesmo viagens curtas envolvem a navegação por canais estreitos, às vezes passando sob folhas de coqueiros baixas ou sobre pequenas pontes de madeira. É um ritmo prático, regido pelas marés, pelo clima e pelos ciclos de cultivo. O modo de vida no delta é cada vez mais afetado por pressões ambientais. Os níveis de água sazonais flutuam drasticamente, por vezes inundando aldeias em zonas baixas ou deixando os canais demasiado rasos para o transporte. As alterações climáticas intensificaram estes efeitos, alterando os padrões de precipitação e os níveis de salinidade, o que, por sua vez, impacta a produção de arroz, a aquicultura e a disponibilidade de água doce. Os habitantes locais adaptam-se constantemente, elevando as casas, construindo diques e modificando os calendários de plantio. Mas o delicado equilíbrio entre os seres humanos e a água permanece sob pressão. A experiência de Kanto e seus mercados flutuantes envolve todos os sentidos. O ar é úmido, carregando o aroma de madeira molhada, peixe e frutas tropicais. O rio reflete a luz da manhã, com barcos deslizando sobre suaves ondulações. Sons, como a conversa animada do mercado, motores e pássaros, preenchem o espaço entre as casas e os canais. Os contrastes visuais são impressionantes. Produtos coloridos contrastando com os barcos escuros, pomares verdejantes ao longo das margens lamacentas,
e crianças brincando perto da beira da água. Phu Quoc fica na costa sudoeste do Vietnã, uma ilha longa e estreita que se estende em direção ao Camboja e ao Golfo da Tailândia. Sua combinação de praias de areia branca, águas cristalinas, interior de selva e vilarejos tradicionais a torna um microcosmo da identidade costeira e tropical do país. A ilha é tanto um destino turístico quanto uma comunidade ativa, onde a pesca, a agricultura e a produção artesanal moldam o cotidiano, ao lado de resorts e cafés. As praias de Phu Quoc são sua atração mais imediata. Long Beach, com sua areia macia e águas calmas, é ideal para caminhadas matinais, natação ou para observar os pescadores saindo para o mar ao amanhecer. Outros trechos, como Ong Lang e Gan Dao, são mais tranquilos, oferecendo espaço para momentos de solitude ou para apreciar a vida marinha local. Ao largo da costa, os recifes de coral fornecem habitat para peixes tropicais, ouriços do mar e anêmonas coloridas. Passeios de snorkel geralmente partem de pequenos pires, dando aos viajantes acesso direto a esses ecossistemas. Embora não sejam intocados, os recifes ainda são vibrantes o suficiente para proporcionar experiências marinhas autênticas. A pesca é visível por toda a ilha. Barcos tradicionais de madeira partem do porto antes do amanhecer, retornando com lulas, pargos e cavalas. Algumas famílias ainda utilizam barcos de vime para trabalhos próximos à costa. Redes são estendidas ao longo das praias de areia para secar ao sol, e o peixe é vendido fresco em pequenos mercados antes de ser transportado para o interior. Phu Quoc é famosa pela pimenta do reino, cultivada em fileiras organizadas ao longo das encostas e nos arredores das vilas. Visitar uma fazenda de pimenta permite aos viajantes ver as plantas trepadeiras enroladas em postes de madeira, os grãos de pimenta vermelha secando ao sol e o cuidado artesanal necessário para produzir safras de alta qualidade. As fábricas de molho de peixe da ilha são outra especialidade local. Produzido a partir de anchovas e sal, o molho de peixe é feito aqui há séculos. As visitas guiadas geralmente mostram barris de madeira fermentando em pátios abertos, o aroma pungente preenchendo o ar e operações em pequena escala, onde famílias gerenciam a produção do início ao fim. Mais da metade de Phu Quoc é coberta pelo Parque Nacional de Phu Quoc, uma área protegida de floresta tropical, colinas calcárias e riachos. Trilhas, de diferentes níveis de dificuldade, serpenteiam pela densa vegetação, revelando pássaros, lagartixas, macacos e, ocasionalmente, o pangolim, espécie ameaçada de extinção. A selva exala o cheiro de terra úmida, folhas em decomposição e, ocasionalmente, aromas florais de orquídeas e frutos silvestres. Fazer trilhas por aqui oferece tanto exercício físico quanto a oportunidade de compreender a importância ecológica da ilha, proporcionando uma perspectiva que vai além de seu encanto costeiro. O entardecer em Phu Quoc é definido pela luz e pela comunidade. Os pores do sol ao longo de Long Beach ou Gan Dao criam longas sombras e um reflexo alaranjado e rosado nas águas rasas. Os mercados noturnos, especialmente na cidade de Duong Dong, ganham vida após o anoitecer. As barracas vendem frutos do mar grelhados, frutas tropicais, lulas secas e petiscos locais. Os visitantes passeiam pelos corredores estreitos, experimentando as comidas enquanto ouvem os vendedores anunciarem os preços e os moradores locais compartilharem risadas durante as refeições. É prático, vibrante e enraizado na vida cotidiana, em vez de ser um espetáculo. A maneira mais fácil de se locomover pela ilha é de moto ou táxi. As estradas geralmente estão em boas condições, embora as vias rurais possam ser estreitas ou arenosas. A ilha possui um único aeroporto, o Aeroporto Internacional de Phu Quoc, com voos para Ho Chi Minh e Hanoi, e balsas a conectam ao continente.
É possível planejar passeios para praias, fazendas e o Parque Nacional em um único dia, saindo cedo e com a ajuda de guias locais. Os meses secos, de novembro a abril, oferecem a melhor combinação de mar calmo, céu limpo e temperaturas amenas. Phu Quoc é um destino multifacetado. Praias de areia branca encontram portos movimentados, resorts de luxo coexistem com plantações de pimenta e barris de molho de peixe. E trilhas na selva contrastam com recifes de coral. A cerca de 70 quilômetros a noroeste da cidade de Ho Chi Minh, os túneis de Cu Chi se estendem sob a terra como uma rede oculta de história. Esses túneis não eram uma única passagem, mas um vasto sistema interconectado, construído pelas forças vietnamitas em meados do século XX, projetado para sobrevivência, armazenamento e mobilidade em tempos de guerra. Para os viajantes, eles oferecem tanto uma lição tangível de engenharia, quanto um encontro visceral com a história moderna do Vietnã. Os túneis de Cu Chi foram escavados principalmente à mão em solo laterítico duro, expandidos e reforçados ao longo de anos de conflito. A rede incluía alojamentos, cozinhas, depósitos, arsenais e hospitais, todos escondidos sob densas florestas e terras agrícolas. Entradas estreitas e alçapões camuflados mantinham os túneis ocultos das forças inimigas. O projeto engenhoso incluía sistemas de ventilação que permitiam aos soldados respirar em espaços confinados sem serem detectados, e poços de água escondidos. Embora grande parte da rede original tenha sido destruída ou desmoronado ao longo do tempo, algumas seções permanecem abertas à visitação, cuidadosamente restauradas para demonstrar sua escala e funcionalidade. Para entender os túneis, é necessário contextualizá-los historicamente. Eles foram amplamente utilizados durante a Guerra do Vietnã, principalmente pelo Vietcong, como parte de uma estratégia de sobrevivência, abastecimento e mobilidade em uma região altamente disputada. Os guias explicam o papel dos túneis em emboscadas, comunicação e como esconderijo contra bombardeios aéreos, enfatizando que eram necessidades de guerra, não curiosidades turísticas. A narrativa é factual, respeitosa e baseada em registros históricos. Os visitantes podem entrar em várias seções dos túneis, que foram ligeiramente alargados por questões de segurança, mas mantêm os tetos baixos e as passagens estreitas que caracterizam o projeto original. Rastejar por esses túneis, mesmo que por um curto trecho, transmite as condições claustrofóbicas que os soldados enfrentavam. O ar é mais frio no subsolo, com os poços de ventilação criando uma leve corrente de ar e um odor ligeiramente terroso. Painéis informativos mostram como funcionavam os alçapões, como os depósitos eram organizados e como os túneis se conectavam à floresta e à rede de vilarejos ao redor. Algumas áreas também exibem artefatos da época: armadilhas, utensílios de cozinha e ferramentas de comunicação escondidas. As exposições são projetadas para explicar, não para sensacionalizar. Os visitantes são incentivados a se moverem devagar, observar os detalhes e imaginar o cotidiano da vida subterrânea. As entradas dos túneis são cercadas por floresta e densos bambuzais. Os caminhos que levam ao local são sinalizados com placas explicativas sobre técnicas de camuflagem, e pequenos trechos das trincheiras originais ainda são visíveis. O ambiente ao redor contribui para a experiência imersiva. O vento sussurrando entre os bambus, o canto dos pássaros ecoando pela clareira e os sons distantes do tráfego contrastando com o silêncio do interior. Do lado de fora dos túneis, exposições maiores incluem posições antiaéreas reconstruídas, armamentos e documentação que contextualiza o conflito para visitantes internacionais. Mas o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se isso te inspirou a sonhar acordado, não deixe de conferir as maravilhas da Jamaica.